Fala, meu povo! povo. Tem que falar baixinho, que o Panda tá falando baixinho. Eu tô falando mais baixo. Fala, meu povo. É porque eu não posso fazer força. É. Por quê? Então, tudo bom com vocês? Espero que a segunda de vocês esteja maravilhosa e que a última semana tenha sido incrível também. Como vocês viram, há 2 semanas atrás eu comecei o nosso quadro de bate-papos fixo, que Sexto. toda sexta-feira, chamado Sextou. E aí, o que acontece na primeira sexta-feira que eu consigo dizer assim, vou ser consistente e entregar toda sexta-feira bonitinha? Não consigo fazer. Não consegui fazer porque o Panda Mendes, ele teve um acaso do destino. É muito impressionante algumas coisas que acontecem, né? A gente Panda planeja... chama de impressionante, eu chamo de irritante mesmo. Mas vamos seguir com o impressionante que é mais bonito. A gente se planeja, a gente realmente acha que tem controle sobre o nosso futuro, como se o futuro de fato existisse, né? Sim. Porque o nosso planejamento se tornam quase táteis na nossa vida, assim. A gente quer tanto que algumas coisas aconteçam, que Gente, se perdurem. tem uma coisa que 2023 tá me mostrando é que eu não tenho controle sobre absolutamente nada e que a vida vai acontecer do jeito que ela quiser que aconteça, assim. E é aí que tá o erro. Mas a gente vai chegar nisso no final do vídeo. Mas eu tô nessa primeira etapa Isso. eu não posso controlar tudo e eu preciso aceitar isso, entendeu? Porque senão eu vou ficar maluca, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Se eu quiser controlar tudo e as coisas começarem a acontecer por conta própria, eu vou enlouquecer. Bom, então, eu tive uma crise de vesícula nessa última semana. Terça-feira. E aí a gente foi pro hospital. Não queria ir, tá? Não. Você que tem um marido aí do seu lado nesse momento, chama ele pra vir assistir essa parte do vídeo. Essa parte em que ele se identifica na rejeição à medicina. Eu não entendo o quanto que o homem resiste à medicina. O povo estuda anos, Panda Mendes, faz residência. O povo é doutor, entendeu? Como diria nossa avó, é doutor. Respeita o doutor que conhece as coisas. Não, Panda Mendes acha que ele o autoconhecimento dele é acima de tudo. Doutor é quem tem doutorado. Ah, é verdade. A gente aprendeu isso. O cara que faz medicina é médico. É verdade. A gente aprendeu isso no hospital, não foi? Eu aprendi no YouTube. Eu aprendi no hospital. Alguém falou isso pra mim. Porque tem uma parada sobre... eu bati aqui o cotovelo. Tem uma parada sobre abuso de poder. Porque tem médico que vira pra você e fala assim, você está proibido de fazer isso. Sim. Isso é uma parada. Mas, por exemplo, um policial chega pra você e fala, você está proibido de fazer isso. Né? Alguma coisa que quebre a lei. É lei. E aí você fala, ok, você tem um poder e eu não posso exercer a minha vontade contra o seu poder porque você tem uma autoridade aí envolvida. É diferente, por exemplo, se você virar pro policial e falar assim, mas e se eu fizer? Sim. O cara vai falar, você vai preso. Simples assim. Bem simples. Porque a sua liberdade é condicionada à minha vontade. Sim. Mas não se a o médico... vontade, a vontade da lei. Mas se o cara resolver... Ele é o símbolo da lei ali, né? Ele pode abusar do próprio poder que tem, mas ele tem poder. Sim. Um médico não. O médico pode falar assim, chegar e falar assim, você não pode comer, eu te proíbo de comer. Mas ele não tem como... E aí você fala, mas e se eu comer, o que você vai fazer? Ele vai virar pra você e falar, nada. Ele não tem nenhum poder. A escolha ainda é sua. Ele compartilha o conhecimento dele e os impactos da sua escolha. O máximo que ele pode fazer é conscientizar. Sim. Só que não é assim que um médico normalmente se comporta num consultório. Sim. Porque quando ele se influencia o seu paciente através do medo, ou então de uma humildade que o paciente tem por ter menos conhecimento do que ele consegue atingir normalmente ali um objetivo da pessoa se comportar de uma determinada forma. Sim, esse é o parênteses aleatório que aconteceu agora sobre a autoridade de médico que é nenhuma. Isso. Mas aí o que a gente fez? Terça-feira de manhã, Panda acordou passando mal, eu falei, vamos no hospital. Ele, não, imagina, tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem, meu anjo, você tá com... Toda hora ele fazia um... Aí o que foi? Ele, não, uma pressãozinha aqui do lado direito. Eu falava, Panda Mendes, esse negócio explode, vamos pra lá. Porque assim, apêndice ele já não tem. Né? Ele tá fazendo bingo de retirada de órgãos supérfluos. Não, mas acabou. Bingo já bati. Acabou, né? Já bati. Já não tem mais cartela. Já não tem mais cartela. A próxima aí já pode ser. Exato. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, deve ser fígado ou vesícula, alguma coisa assim. Vamos no hospital. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu falei, não tá tudo certo. Aí ele ia sentar e fazer... Eu falei, vamos pro hospital. Não tô perguntando mais se você quer. É sobre isso mesmo. Troque de roupa e vamos pro hospital.
Aí ele trocou de Eu roupa. acho impressionante como você monta uma história completamente diferente da realidade. Mas foi isso que aconteceu. Fica mais agradável. Mas foi isso que aconteceu, Pandamente, não foi? Foi o que aconteceu? Eu acordei e falei, estou com uma pressão aqui. E aí eu fiquei assim... O tempo todo? E aí você ficou, vamos pro hospital, vamos pro hospital, vamos pro hospital. E aí eu falei, tá bom, vamos pro hospital. Foi ele que falou. Depois que eu falei, chega, vamos pro hospital, e ele respondeu, tá bom, vamos pro hospital, foi ele que falou, vamos pro hospital, entendeu? Tudo bem, tanto faz, tirou a vesícula, tinha razão. Aí chegamos no hospital, ele foi ser atendido, não pode rir, né? Ele foi atendido pelo médico lá, e aí queria ir embora. De 5 em 5 minutos, enquanto esperava, ele queria ir embora. Na recepção, ele queria ir embora. Na segunda recepção lá, que já era dentro do atendimento, queria ir embora. Tinha certeza que ia ser operada, com certeza. Tudo ele queria ir embora. Não, eu quero ir embora, quero ir embora. Eu fui, no carro eu fui falando, eu falei, se eu entrar no hospital... Eu vou ser operada. Eu vou ser operada. E eu falei, que bom, né? Aí, beleza. Aí, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Não foi embora. Aí eu ficava assim, caraca, não é possível. Demorou horas, assim, pra ter um retorno, né? E aí eu falando pra ele assim, cara, a gente precisa de uma resposta logo, assim, porque já é... A gente chegou no hospital, era tipo umas 11 da manhã, né? E era tipo 2, 3 da tarde, a gente não tinha resposta ainda, né? Dos exames, porque aí ele fez tudo, né? Fez tomografia, exame de sangue, essas coisas todas, e ficou esperando. E aí depois ele, né, cobrando ali o pessoal e tal, o médico voltou a falar com ele. E falou assim, olha, o médico foi almoçar. Foi viver a vida dele, normal, a gente que luta. Ele precisa almoçar mesmo. Sim. E aí? Mais ou menos. eu não sou a favor não, gente, desculpa, mas eu fico estressada. Porque assim, um monte de gente passando mal, gente gemendo de dor, gente sofrendo aí, um médico. Isso já tá errado, sobrecarregar um médico. Aí você tinha o chefe do médico, né, o médico... Que é médico também. O médico-chefe. Ele não atendia. Não. Era o médico que estava atendendo e uma fila de gente esperando, hospital particular, hein? Uma fila de gente esperando, o médico lá fazendo a rotina dele de ser humano saudável, de querer ir no banheiro, almoçar, essas coisas. E o chefe dele, que por sinal também tem um CRM, né? Que senão não é médico, não atendia. Eu ficava assim, pra que existe você aqui? Pra assinar o documento? Pra mandar o WhatsApp pro cirurgião. Aí, outra coisa. Aí, beleza, o médico virou pra mim e falou assim, não, você vai fazer cirurgia de retirada da vesícula. Eu tô preparando aqui sua internação, você vai ser internada agora, sua cirurgia deve acontecer hoje à noite, isso era de tarde. Eu já estou falando aqui com um cirurgião. Vai falar com o meu chefe, por favor, que ele vai te passar as orientações. Aí fomos na sala do Precioso, né, do ser místico. Aí começou o meu apelido, que eu comecei a chamar todos eles de seres místicos, porque o médico, ele é igual o mestre dos magos no hospital. Ele aparece quando ele precisa. Ele aparece e fala um negócio que você não entende e desaparece. E aí depois, se você não entendeu, você que lute pra encontrar esse povo no hospital. Eu comecei a gravar áudio, sabia? Eles somem. Quando o médico apareceu, eu começava a gravar um áudio no celular pra ouvir depois. Pra botar no Google Tradutor. Por favor, traduzir essa coisa bizarra aqui em élfico que foi falado pra mim. Aí fomos no cirurgião, no médico-chefe. Aí o médico-chefe vira pra ele e fala assim, o que aconteceu? Tipo, tava escrito no sistema. O que aconteceu? Aí repetiu tudo. Aí já de saco cheio também de estar ali no hospital, né, esperando. Mas eu acho interessante isso, porque você concorda que às vezes o cara, ele passa uma informação pela metade? Sim, mas sei lá, não quero defender eles não, quero falar mal deles. Tô zoando. Não, mas esse é o ponto, porque esse eu acho que é o grande ponto desse vídeo. Porque eu fui pra sala, eu fui internado, fiquei 2 dias internado, a gente não precisa contar a história todos os o cirurgião não foi na primeira noite. Não foi. Não foi no segundo dia e não foi no terceiro dia. E todos esses dias eu fiquei em dieta zero por muitas horas. Ele precisava ficar 12 horas de dieta zero pra fazer a cirurgia. Então ele entrava em dieta zero. Chegava no horário que o médico devia estar e ele não chegava. O cirurgião não aparecia e as pessoas, vou te dar um almoço. Aí dava um almoço pra ele, um lanche, uma janta e falava, vou te botar em dieta zero de novo. Aí ele entrava em dieta zero, no dia seguinte o cirurgião não aparecia. Então ele ficava nesse jejum intermitente, entendeu? Que enlouquece, não cai nessa maluquice do Twitter não, de jejum intermitente que rola. É uma maluquice. Enfim. Mas o que acontece? Na sexta-feira eu fui
e fiz a cirurgia. Isso. Tiveram muitos momentos de loucura entre terça-feira e sexta-feira. Porque existe a rotina que é quebrada, o trabalho que é parado, a Cris tem que ir e voltar do hospital para casa o tempo todo, tem 3 cachorros para criar, e tem, tipo, comida para comer. Pesadelos. Gente, eu tive pesadelos todos os dias. Uma ventania aqui em casa que balança o telhado e aí a Cris não consegue dormir. Então, além de se preocupar durante o dia, à noite ela não consegue dormir. Aí a sua cabeça fica... E Cris é ansiosa, né? Cris é ansiosa com o trabalho. Cris está ansiosa. Exato. Cris está ansiosa com o Porque trabalho. a ansiedade, e esse é o ponto que eu quero chegar. A ansiedade é um componente externo a gente. Tá. Porque não é uma parada que nos permite. Não, nos pertence. Que nos limita, não permite. É fora, é exterior. A ansiedade é algo que está acontecendo. A ansiedade é algo que poderia acontecer. A ansiedade é algo que está ali, ó, externo, ali podendo nos afetar o tempo todo, certo? Certo. Dentro da gente só tem 2 coisas: nossas emoções e nossos sentimentos. Que tá tudo cagado já nesse momento da minha vida. Então, não tá. Cara, 2023 a emoção tá fazendo um teste comigo, você sabe disso. Isso, mas emoções e sentimentos... E aí, qual é o ponto? Depois de ficar sem Tem comer... uma frase ideal para esse momento. Entre razões e emoções, a saída é fazer o quê? Valer a pena. Não sei se faria tudo de novo, mas farei valer a pena. Então, mas aí o que acontece? No meio de tudo isso, eu tive que colocar minha cabeça no lugar. Porque senão eu Tava ia enlouquecendo ser um louco. junto. Tava enlouquecendo junto. Ele enlouquecendo na cama do hospital e eu enlouquecendo na estrada, né? Mas eu tava enlouquecendo na cama do hospital? Um pouquinho. Ah, sim. Porque... um pouquinho. Cara, vamos lá. Depois de vários dias com dieta zero, você começa a perder o básico. Tipo, você começa a sentir muita fome. E aí você não pode sair do quarto, então você perde a sua liberdade. E aí você não tá dormindo direito, então você perde seu conforto. Sim. Então, as suas virtudes são abaladas. Você vai perdendo a sua coragem, você vai perdendo a sua justiça, você vai perdendo tudo, né? A dignidade vai sendo abalada de todos os jeitos. E aí, eu fiquei pensando, mas isso são tudo coisas externas. O que me resta é o controle sobre o que eu sinto e o que eu penso. Sim. E aí eu falei, era só o que restava eu mesmo, não gente. vou me abalar. No último dia... Nossa, ele tava zen budista. Budista. Sabe quando você leva a pessoa num nível de estresse tão alto que ela fala, pronto, cheguei no como é que fala aqui? No nirvana. Ele alcançou o nirvana no último dia. No último dia eu virei pra tudo isso e falei, cara, eu não vou mais me abalar com nada. De verdade. E aí eu falei, agora eu surto. Não, mas tu não surtou. Não, no último dia foi o dia que eu fiquei mais nervosa, né? O dia da cirurgia foi o dia que eu fiquei mais nervosa. Mas aí... Óbvio, gente, tu tem que assinar um documento falando que tu entende que teu marido pode morrer. É muito bizarro. Eu ficava assim, como assim entendo? Mas... Talvez eu não entenda não, hein, gente? Não, o que tava falando no documento é, no pré-cirúrgico você tem que assinar um papel falando, declaro que eu estou ciente que a cirurgia pode ter um efeito negativo e acabar com a minha vida. Eu não tava Declaro que eu estou ciente que a anestesia pode ter um efeito negativo e acabar com a minha vida. Como é que assina essas coisas e sozinha? Aí, você não tem uma mãe pra se agarrar ali do lado? Simplesmente eu olhei aquele documento, o cirurgião ainda não tinha vindo falar comigo, o anestesista não tinha vindo falar comigo. Eu olhei pro enfermeiro e falei, eu não assino isso aqui. Ele, mas pra você fazer cirurgia, você precisa assinar. Não, é que tava escrito no papel assim, eu declaro ter entendido o que o médico me explicou sobre os riscos da cirurgia. Isso. O médico não tinha aparecido. O ser místico... Não, ele apareceu na sala de cirurgia. Gente, nós esperamos o ser místico. Você não conheceu o médico? Não! Só eu conheci. Porque esse não existe. Eu já acho que é um delírio. Eu botei o papelzinho do lado da minha maca assim e falei, eu só assino lá, depois de falar. A gente ficou no quarto do hospital esperando esse ser místico aparecer de terça a sexta. Sexta-feira, ele entrou pra cirurgia, era 4 horas da tarde. Foi a hora que a enfermeira veio na sala buscar ele pra ir pra cirurgia. E eu não conheci esse ser. Não, isso sem contar que o enfermeiro ainda falou assim... O enfermeiro foi amanhã... Não, o enfermeiro ainda falou Incrível. assim, no sábado amanhã... Felipe, recomendo para todos os hospitais. No sábado amanhã, o médico vem... pra dar todas as recomendações, dar alta e tudo mais.
Eu não conheci o ser místico. Ele não apareceu nunca pra mim. O unicórnio só apareceu pra mim. O Panda viu ele na sala de cirurgia e pode ter sido uma alucinação. Não foi. É só isso que eu vou dizer pra vocês. Eu não estava anestesiado ainda. Não tá. Então, quando eu fui mais educado, eu não falei que eu não aceito. Eu falei, cara, olha só, tá falando aqui que eu compreendo e eu não vou declarar algo que eu não compreendo. Não, tá dizendo aqui que me falaram as coisas e ninguém veio falar comigo. Então não tem Aí como o enfermeiro dizer falou, que você tem razão, vou levar você pra conversar com o médico então. E aí você assina lá. Isso. O papelzinho foi do lado da minha maca, assim, ele foi me empurrando. Aí aquela cena de hospital, que as luzinhas passando assim. Foi muito legal, que eu fui junto com ele pra sala de cirurgia, né? Aí quando chegamos na porta da sala de cirurgia, Felipe, este enfermeiro maravilhoso, ele tava rindo, brincando e fazendo várias piadas e tudo mais. Aí quando a gente chegou na porta assim da sala de cirurgia, que ele ia entrar, né, pro centro cirúrgico e eu não podia, eu virei pra ele e falei assim, tchau, manda um beijo pra Vivi. Aí o enfermeiro virou pra mim e falou, quem é Vivi? Aí eu falei, a vesícula. Aí ele, eu não tô acreditando que ela tem nome. Aí ele riu, gargalhou. Vivi, que maravilhosa. Aí eu falei, você não sabe, eu tô com mioma que eu vou tirar agora em agosto e o nome dele é Marcos Mioma. Aí ele, Vivi, Marcos Mioma, vocês são tudo. Aí ficou, tipo, muito feliz. Muito fofo o Felipe, gente, de verdade. Se eu tivesse um hospital, eu teria contratado o Felipe ali naquele momento. Graças a Deus eu não tenho um hospital. Enquanto isso, dentro da sala de cirurgia, no pré-operatório, né, antes de entrar na sala, eu tava lá deitado, aí veio o médico. Falou, prazer, eu sou o Dr. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, nome do filho do César Maia. Não era o filho do César Maia. Não era. Eu ainda fiquei, pode ser algum parente. Por favor, não seja o filho do César Maia. Aí ele falou, tipo, eu fiquei sabendo que você queria conversar para assinar os papéis. Os papéis são, realmente eu preciso que você assine os papéis para fazer. Então eu vim aqui para explicar tudo o que vai ser. E ele me explicou todos os passos da cirurgia. Aí ele me perguntou, você tem algum nervoso em saber como acontece exatamente, ou você quer saber tudo o que acontece? Eu quero saber tudo exatamente como acontece. Eu teria nervoso. Então. E aí eu achei legal essa pergunta dele. E aí ele me explicou tudo exatamente como acontece. Sim. Cada incisão que ele faz, cada aparelho que ele usa, como é que eu estaria. Ele fez a cirurgia por vídeo, tá? Pra quem conhece aí os tipos... laparoscopia. Pra quem conhece os tipos de cirurgia, foi por vídeo. Bem tranquilo, bem tranquilo. São 3 furinhos, quer dizer, 4 furinhos. E eu que sou enfermeira acompanhante agora. E aí eu tô com os pontinhos aqui e tal. Sim. Mas é pontinho pequeno e tal, de boa. Mas ele tá andando que nem gravidinha. Eu já não tô mais. Você tá assim, andando segurando a barriguinha assim, ó. Porque... E ele tá falando mais devagarzinho, falando mais baixo, assim. Pra não forçar o diafragma. Mas pode seguir. Aí o médico veio, conversou comigo. E aí ele falou, mas eu acho interessante. Qual é a sua profissão? Acho interessante você não ter assinado e querendo conversar. Qual é a sua profissão? Aí eu falei, eu sou filósofo. Aí ele falou, tá, explicado. Entendi. Chato pra caraca. Nossa, mas eu não tava ali dentro. Se eu tivesse falado assim, você vai falar alguma coisa ou ser místico que aparece quando tá afim? Ora, bolas. Aí eu falei eu saí muito irritada daquele hospital, gente, você não tem noção. Ficou tudo em mim, a energia da irritação. Mas a gente precisa entender que não é só a gente ali. A vida deles não é só aquele momento. Assim como a nossa também não é. E aí a gente precisa só botar pra fora, ele... Mas eu sou ser humano mediano, Panamense. Eu sou ser humano Todos mediano. Nós somos. Então pronto, ser humano mediano se irrita mesmo com as coisas do dia a dia. Entendeu? Eu me irrito com o fato de ter planejamento pra um dia e aconteceu o que aconteceu hoje. Que eu acordei 6 horas da manhã pra trabalhar nessa segunda-feira, depois de uma semana inteira de caos. E aí eu pensando, vou trabalhar, acordar cedo, um monte de coisa pra fazer, um monte de coisa pra botar em dia, Aí o que tá acontecendo? Ventando desde a madrugada, acabou a luz. Tá sem luz até agora, estamos gravando isso aqui sem luz. Isso. E eu tô aqui esperando o Divino Espírito Santo mandar uma luz pra eu trabalhar, porque não tem luz. Porque a nossa sociedade depende da energia elétrica. Mas a luz da energia elétrica pra você trabalhar, tá dentro de você ou tá fora? Responde. Tá fora. Tá fora. Se você se importar com a luz que tá fora, você não dá atenção pro que tá dentro de você. E aí o que a gente tá fazendo? A gente tá trabalhando.
Exato. Assim, isso aqui é trabalho. É isso aí, Pandamente. Exato. Então, assim, você não deixou de trabalhar. Não, tô trabalhando agora. Vai. E não grita não, que você tá começando a aumentar a voz. Não pode. E aí eu fiz a cirurgia, conversei com o anestesista também e tal. Ótimo. Fiz cirurgia. É impressionante os efeitos da anestesia. E o Pandamente não sofre dos efeitos de anestesia geral. Eu não sofro. Eu não tenho tremedeira. Os meus membros inferiores não ficam paralisados. Não, voltou pro quarto já sentindo tudo. Sentindo tudo. Mas, e aí eu vou falar aqui o meu lado, minha versão da história. Panda Mendes saiu do quarto às 4 da tarde. Antes de falar de que Panda Mendes saiu do quarto, eu preciso dar uma dica a todos vocês que estão aí do outro lado e que fazem medicina ou que querem fazer medicina. Sejam anestesistas. Vocês vão ser ricos. Vocês vão ser ricos. Porque o Panda Mendes, ele tomou 4 furos na barriga para fazer essa cirurgia aí. Mas a facada veio do anestesista. Porque é um absurdo o valor das anestesias. Pela taberna, o grupo da taberna do WhatsApp, eu descobri que em São Paulo eles não agem como no Rio de Janeiro. Cara, aqui no Rio a gente tem que pagar anestesia. Isso. E aí o anestesista, ele entra no hospital como um unicórnio. Ele te cobra R$1 milhão. Isso, tipo, caríssimo. Momentos antes da cirurgia. Cara, sim. E aí você não sabe quanto é que custa. Não. Nem o anestesista, nem o instrumentador lá, cirúrgico. Ninguém fala contigo até meia hora antes antes da anestesia. E aí da cirurgia. E aí você tem que se virar pra conseguir a grana. Sim. Né, de alguma forma. E aí foi um absurdo, se você não for herdeiro, você tem que se virar. E a gente não é herdeiro, então a gente precisou de ajuda, tá? Só pra falar aqui pra vocês, porque foi caríssimo. Caríssimo. Inclusive, eu não vou citar nomes aqui, familiares. Mas a gente vai conseguir, a gente vai tentar. Vai ter reembolso. Não, eu liguei pro plano e eles disseram que vai ter reembolso. Mas eu preciso agradecer a todas as pessoas que nesses últimos meses têm nos ajudado e apoiado com a quantidade com a avalanche de bosta que está acontecendo. Porque é uma avalanche de bosta sem controle, assim, de verdade, não tem outro termo. É uma avalanche de bosta desde abril que tá acontecendo, assim, vocês estão acompanhando algumas partes, mas tem muita bosta por debaixo dessas bostas que a gente tá contando pra vocês. E eu acho que a gente nunca... Eu falei isso pro hospital, lá no hospital pro Panda, assim, teve uma hora que eu tava tendo aquele sufocamento, esgotamento e sabe, vontade de chorar, vontade de sei lá, falar aonde eu reclamo, cadê a recepção da vida, sabe? Cadê o saque da vida? Nossa, deu até o sininho ali, tipo, tô aqui. Cadê o saque da vida? Chegou uma hora... Não, de novo, viu? De novo agora. É porque tá tanto sempre, no caso, porque tá ventando. Mas eu virei pro Panda e falei assim, eu quero encontrar um jeito genuíno de agradecer e retornar a todas as pessoas que de alguma forma estão ajudando a gente. Porque é muita gente. E eu sou muito grata. O suporte emocional, psicológico, presença, as mensagens que eu recebi de carinho. Sim. São muitas mensagens. Não, e tem detalhes pessoas da assim, família que eu não tenho contato há muito tempo, mandando mensagem. Minhas madrinhas mandando mensagem. E assim, minha mãe e minha irmã ligando o tempo todo pra Cris e pra mim. Sim, com apoio absurdo, sabe? É um carinho. E assim... Essa energia vai muito além dos Vai além. Não, porque faz a gente sobreviver, preenche, né? Mas o que eu ia dizer é... Os seus pais... Tem particularidades, sua assim, irmã, que a gente não pensa muito e não divide na hora que tá acontecendo. Mas tem uma curiosidade muito irritante, assim, que aconteceu essa semana no meio desse processo todo. O Bernardo, meu sobrinho, filho da minha irmã, ele faz aniversário dia 8 de julho. A gente foi no primeiro aniversário dele e depois veio pandemia, né? Veio 2020, 2021, 2022... em 2020 e 2021, que ele fez 2 e 3 anos, estava em pandemia, então não teve festinha, não teve nada. E aí a gente não esteve com ele nesses 2 aniversários. No aniversário de 2022, ano passado, de 4 anos, a gente ia ter a primeira festinha pós-pandemia, com todo mundo da família, tudo, mas a gente pegou Covid na Bienal de São Paulo. Uma semana antes. Uma semana antes. E aí a gente estava com Covid na semana do aniversário do Bernardo. E essa semana a gente tava muito feliz. A gente começou a semana falando, sábado tem a festinha do B e a gente vai, depois de 4 anos, a gente vai estar na festinha de 5 anos do B.
E a festinha na temática de Pokémon GO, que, tipo, ele fez a gente voltar a jogar. E a gente tá jogando junto com ele, né? Falando muito de Pokémon. Então a gente tava muito feliz. E aí aconteceu isso, a gente não conseguiu ir. Porque, então, tipo, eu tava no primeiro dia pós-cirurgia. Não, você saiu do hospital no sábado, exausto, né? Eu tava muito cansada. A gente tava até conversando sobre você ir e tal, né? Eu falei, não... Mas eu tinha que dirigir até Niterói, muito longe. E eu tô exausta, eu não tô dormindo bem até agora. Assim, a gente sente, porque a gente queria estar presente. Sim. Né? É uma pessoa que a gente ama. Sim. É importante pra ele. Por mais que, tipo, muito provavelmente ele vai lembrar muito pouquinho disso na vida dele. Mas mesmo assim, mas né? São as nossas lembranças por também, nós né? Também, né? Não é só por ele, a gente quer estar presente, a gente quer estar... É óbvio que a gente quer fazer parte de todos os momentos da vida dele. Sim. Mas acontece algo que impede que a gente esteja presente nesses dias. Mas é aquele negócio, se a gente não pode estar presente nesses dias, os outros dias que a gente pode estar presente, a gente tem que fazer... Sim. Valer a pena. Fazer valer a pena. Mas o que eu queria falar é que, assim, eu acho que eu tô passando por eu pessoalmente, assim, por um período na minha vida de ressignificar muita coisa e de refletir sobre muita coisa. Tem que servir pra alguma coisa. Isso tudo que tá acontecendo de uma vez só. E é o que eu tava falando pro Panda. Nesses dias no hospital, enquanto eu tava lá na janela do hospital, pegando o sol que vinha da janela e olhando pro lado de fora pra cidade, que tava ali, né, que é uma cidade relativamente pequena, e conversando com as pessoas do hospital, conversando com outros pacientes, com outros acompanhantes, com outros enfermeiros, porque chega uma hora que você começa a fazer amizade com todo mundo, né, gente? Tem como, assim, você começa a saber da vida dos outros e participar das conversas e tudo mais. E eu tive tanta ideia, eu tive tanto projeto que nasceu na minha cabeça, assim, a partir disso, a partir desse ponto que eu tava ali me sentindo mal de não estar trabalhando, de não estar fazendo nada, que hoje, quando a gente olha assim para esses dias, a gente vê como foi importante, né? A gente conhecer um pouco mais a cidade que a gente mora, que a gente quase não sai, a gente vive dentro de casa trabalhando, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas, de conversar com pessoas que a gente não encontraria no dia a dia, de realidades diferentes, de trabalhos diferentes, de momentos diferentes da vida. E realidade que eu digo de distância mesmo, né? De pessoas que têm filhos e que trabalham, que têm uma rotina super ativa na cidade e a gente tem uma rotina super isolada. Então foi muito curioso, assim, ter pessoas diferentes. O nosso trabalho é sempre abrindo um pouco, a gente sempre fala isso, né? Abrir as portas da nossa casa para vocês fazerem parte um pouco da nossa história. E aí, a partir dos nossos relatos, dos nossos pensamentos, a gente abrir uma conversa onde a troca faz a gente mudar todas as nossas experiências, né? Sim. Porque os comentários de vocês alteram muito a nossa perspectiva do que é o nosso dia a dia de fato. Porque é muito restrito. Esse tipo de acontecimento faz a gente... Coloca a perspectiva. A gente olhou a vida de outras pessoas e não só se permitiu olharem para nós. Sim. Então, é inevitável que essas experiências façam com que a gente realmente veja a vida de uma forma diferente, né? Com certeza, é muito valioso. E por mais que eu tenha feito uma cirurgia muito simples, existe um risco. Simples, exato. Existe um risco envolvido ali. Sim. É claro que o medo potencializa o risco. Fica ali ao redor, né? Mas é muito valioso passar por esses momentos, ultrapassar os momentos. Tipo, e até como eu casal, já não estou né? vivendo mais aquela dor, aquele incômodo. E aí eu começo a pensar, mas por que eu cheguei nesse ponto? Sim. Por que eu cheguei no ponto de precisar fazer uma cirurgia? Quando a gente ultrapassa esse ponto e a gente volta para casa, volta para nossa rotina, por mais que eu esteja em recuperação e a gente ainda esteja passando por isso, vai ser rápido, né? Em uma semana as atividades voltam ao normal. 10 dias. Tem que fazer direito o que o médico mandou, pelo menos. 10 dias. 10 dias. E aí as atividades vão voltar. Nossas atividades não são físicas, então vão voltar antes. Eu já estou gravando o vídeo no terceiro dia. Graças a Deus. E aí a gente vai voltar ao normal, as coisas vão voltar ao normal.
Mas é bom ainda viver coisas que a gente pode fazer essa troca, sabe? Sim. E aí a gente se vê num reflexo da vida assim e vê essa fase desde abril que tá passando e que a gente falou que... E é engraçado, no último dia, quando a gente, no sábado mesmo, né, que a gente tava esperando a alta e tudo mais, a gente tava conversando com um casal, que o rapaz estava internado e a esposa tava, a namorada, né, tava acompanhando ele e tudo. E aí eles perguntaram o que a gente fazia da vida. Aí a gente contou que era criador de conteúdo, porque até então ninguém sabia no hospital, né? Aí a gente contou pra eles. A gente assim, acha que a médica reconheceu que a médica me perguntou, conhece você de algum lugar? Aí eu fiquei, hã? Acho que não. Aí o Panda até me zoou, falando, você tá maluca? Você esqueceu que trabalha fazendo vídeo pra internet? Não, isso depois que a médica foi embora. Aí eu falei, é verdade. Não é uma coisa que veio na minha cabeça rápido assim. Mas o casal perguntou. Aí a gente contou o que a gente fazia. E aí eles foram procurar no Instagram, Cris e Panda. E aí eles olharam assim, eles ficaram, meu Deus, até o Guanabara segue vocês. E aí foi muito engraçado assim, porque a gente tava ali, normal, eu levando o Panda pra fazer xixi no banheiro, dando comida na boca dele, como todos os acompanhantes e todos os pacientes. Panda com dor igual todo mundo, esperando cirurgia igual todo mundo, essas coisas, normal. Porque somos seres humanos, né? Normais. E aí, depois que eles souberam que a gente criava conteúdo, aí eles foram no Instagram e viram o nosso Instagram e viram o nosso trabalho. E aí o cara que tava internado, ele ficou assim, nossa, muito legal que vocês estão aqui também. Essa frase dele me bateu assim, tipo, em que mundo a gente não estaria aqui também? No fim das contas, a gente é um ser humano, gente. A gente faz cocô e xixi igual todo mundo. A gente vomita, a gente passa mal, a gente tem dor de cabeça. A gente fica estressado, a gente sorri, a gente chora, a gente sente raiva, a gente se abraça. A gente comemora as coisas da vida igual todo mundo. A gente fica triste que não vai no aniversário do sobrinho. Igual todo mundo. A gente é ser humano igual todo mundo. E aí eu fiquei pensando quando ele falou essa frase, que legal que vocês estão aqui também. Era um hospital. Não era legal nem que ele, nem que a gente estivesse lá, entendeu? Seria legal se a gente tivesse se conhecido no churrasquinho da esquina felizão. Na sexta-feira todo mundo. Mas talvez se não fosse lá, a gente não teria se conhecido, né? Não teria se conhecido. E é isso que é legal, porque assim... E eu fui almoçar com a namorada dele, que tá grávida. E, cara, a gente se contou... Eu contei gente, uma menina de 18 anos, X, que mora aqui, perto, e que tem uma vida e uma história completamente diferente da minha. E aí eu tava saindo pra almoçar, porque eles tinham almoço, né, e tal, o horário do almoço lá do hospital, eu tava saindo pra almoçar e eu perguntei pra ela, quer vir? Ela falou, quero, vou com você então. E aí a gente saiu pra almoçar junto no self-service. Quando a gente sentou, eu fiz uma pergunta pra ela me contou a vida dela inteira, aí ela me fez uma pergunta, aí eu contei a minha vida inteira. E assim, quando que eu ia sentar com uma menina X de 18 anos no self-service num sábado pra contar a minha vida inteira pra ela? Ela contou a vida dela pra mim, eu dei conselho pra ela, eu falei, cara, você tem 18 anos, tipo, ela já tem um filho, tá grávida do segundo, eu falei, cara, você engravidou do primeiro com 15, você vai ter um segundo filho, qual o seu sonho, pensa em você, vamos lá, galera, mulheres. Então, assim, eu tive uma oportunidade ali ímpar. De fazer uma troca, né? De fazer uma troca com uma menina que eu não sei se tem isso de outras pessoas, sabe? Pelo que ela me contou, não tem. Então, foi muito precioso, assim. E aí, você tem que começar a olhar essas oportunidades. Tipo, eu virei pro Felipe, o enfermeiro legal, e falei pra ele, posso te dar uma dica? Aí ele, pode. Eu falei, faz medicina, vai ser anestesista. Tu vai ser rico, vai ser anestesista. Aí ele ficou, tem toda a razão, né? Eu falei, tem, cara. É maneiro tu ser enfermeiro. Não desvaloriza o trabalho, vocês são sensacionais. São eles que estão ali trabalhando de verdade, tá, gente? Todo dia. Eu já vou meter essa daqui mesmo, porque é isso. Eles estão ali dia após dia recebendo o tapa de todo mundo que tá esperando um médico aparecer. Eles que seguram, eles estão à frente de batalha do negócio. Então, enfermeiros, eu amo todos vocês, respeito muito vocês são sensacionais. Todos vocês. Mas eu falei pro Felipe, falei, meu anjo, vai fazer medicina, vai fazer anestesista, porque tu vai ser rico. E ele falou, vou mesmo. Eu falei, vai sim. Quero ver Felipe voando. Mas o que é interessante é que quando o meu colega de quarto falou, é muito legal vocês estarem aqui,
eu realizei que não é legal a gente estar lá no hospital. Não, com ele, assim, É legal porque, assim, talvez a gente não tivesse a oportunidade de se conhecer. Sim. E cair as expectativas sobre a realidade de outras pessoas, né? Porque a gente não se conheceria normalmente, a gente se esbarraria às vezes na rua e não conversaria por motivo X. Às vezes sim, né? Dependendo, porque a gente é comunicativo. Mas é legal porque é um momento único, mesmo no meio disso tudo, dessa bagunça. Foi muito legal estar ali com eles, sabe? A gente conversou muito com eles, ficou sabendo da vida deles inteira. E deixa a situação leve, né? Sim. Porque a gente fez amizade no hospital, no fim das contas, sabe? Foi muito legal. E se fosse só por isso... Essa parte foi legal. Fosse só por isso, tipo, você passou por isso pra fazer essa amizade aqui, já teria valido. Sim, comprei lanche pra ela, porque eu vim em casa na sexta-feira trocar de roupa e cuidar dos cachorros. E ela não podia sair. Aí eu falei, eu trago comida pra você, levei hambúrguer pra gente. Felipe não, o meu colega de quarto, ele é uma pessoa positiva. Gente, absurdo. Com uma energia de vida. Mas ele que virou nossa chavinha. Exato. Porque ele chegou com uma dorzinha na perna. E aí eu fui chiqueira, né? Ele com a dorzinha na perna, as pessoas vindo falar com ele e tudo mais. Aí ele virou e falou assim, eu acho que é trombose. Ele falou pra uma enfermeira. E eu falei assim, gente... Aí a menina entrou pra perguntar a data de nascimento dele e falou, você é de 95, né? Aí ele falou isso. Eu falei, nossa, ele é 10 anos mais novo que eu, né? Falei, caraca, que bizarro, ele tem 20 e poucos anos e pô, com trombose, né? Por que será que ele tá com trombose e tal? Fiquei ali curiosa. E aí, quando entrou uma outra enfermeira pra fazer mais pergunta pra ele, ele falou assim, não, é porque eu sou paciente de químio, eu tô fazendo quimioterapia. Aí aquilo ali me pegou muito, assim, eu falei, gente, o cara tem, tipo, vai ter o terceiro filho agora dele, né, o segundo com essa menina, e ele tá fazendo quimioterapia, e ele tá com suspeita de trombose e tá sorridente, sendo feliz com todo mundo. Quando saiu todas as avaliações, assim, dele, que ficamos só a gente, eu virei pra ele e falei assim, cara, me conta a tua história, pelo amor de Deus, porque eu estou aqui, assim, em cólicas, querendo saber qual é a sua história. E aí ele me contou tudo. E é surreal. Que eu virei pra ele no final, assim, quando ele contou tudo, não vou contar a história dele, óbvio, mas quando ele... A gente tá evitando até nome porque a gente não pergunta pra não expor as pessoas. Mas quando ele terminou de contar a história, eu virei pra ele e falei... E ele fazendo piada o tempo todo, contando a história, rindo e tudo. Aí eu virei pra ele e falei... Mas com uma força de vida, sabe? É maravilhoso, assim. E a namorada grávida, de 5 meses, com uma barrigão. E, tipo, brincando fazendo também. Tudo, brincando e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim... E você sofreu em algum momento? Aí ele falou, não. Eu falei, em momento nenhum. Aí ele, não. Desde que eu descobri até agora... Eu não sofri. As coisas só melhoraram na minha vida. E aí a namorada dele falou, ele não chorou até agora, ele não reclamou até agora, ele não sentiu medo até agora. Ele só segue em frente. Ele só segue em frente. Super positivo. E aí o médico dele, né, que tá tratando o câncer dele, falou assim, você sabe que pode acontecer alguns fatores aqui que você pode ter que amputar a sua perna. Aí ele falou, tá bom. Aí o médico ficou, como assim? Tá bom. Tipo, geralmente eu preciso convencer as pessoas. Ele falou... Não, eu não quero morrer. Tudo o que eu puder fazer para continuar vivo, com os meus filhos, trabalhando, feliz e vivendo, eu vou fazer. Tudo que for mais indicado, eu vou fazer. Numa positividade, num ponto de vista tão bonito, né, de produtivo. Não é só positividade, é que ele tem consciência daquilo que ele tem controle. Da vida, é o valor, é o maior valor. Nada deixa ele ansioso. Não. É tipo, ele só tem um trabalho. Nada deixa ansioso. Você falou pro médico uma coisa que ele falou pra mim. O quê? Ele falou, eu só tenho um trabalho, estar vivo. Isso. E eu faço isso. E ele falou isso pro médico também na hora da cirurgia. Eu falei pro médico assim, a única responsabilidade que eu tenho é sobre a minha vida. Mas eu tenho que assinar um papel que eu vou ceder essa responsabilidade pra você. Eu só quero saber se você está preparado pra isso. E aí o médico falou, tô preparado pra isso. É muito doido assim, gente, porque eu estaria... em surto. Maravilhoso que tem gente felizona assim, alegre. Mas se a gente não conhecer pessoas assim, não serve de exemplo pra gente refletir sobre a nossa própria vida. Porque quando a gente chega em momentos extremos assim na nossa vida, né, e naturalmente a gente vai chegar em algum momento extremo, sim,
é a gente que vai ser reflexo para outras pessoas. Sim. Se não tiver essa troca, é injusto. Exato. Porque se essa pessoa que estava no quarto comigo serviu de inspiração e a gente trazendo por um vídeo que pode servir de inspiração para outras pessoas também, nos nossos momentos, a gente só tem que fazer o mesmo. É isso, e assim, a gente não fez uma amizade com eles ali baseada em nada, né? Tipo, eu me interessei por ele, eu achei lindo ele, assim, o jeito que ele tava lidando com as coisas, e a namorada, cara, a menina grávida, chegou lá, não sabia que ia ficar internado e dormiu numa cadeira, sabe, do lado dele, e super de boa, assim, super do tipo, não, eu vou ficar aqui todos os dias com você e vai dar certo, uma parceira de verdade, assim. Falei, cara, vocês são muito exemplo, assim, de vida, de verdade, assim, de que positividade. não é limitado pela idade também, não né? são pessoas ótimas e novas e responsáveis um pelo outro, de verdade, assim, lindo. Mas eu queria deixar aqui como mensagem final desse vídeo, não coisas negativas. Eu acho, e eu tenho realmente a mesma visão que o pai do Panda teve um dia quando era vivo, que a vida é uma grande gangorra. Quando você tá do lado mais baixo da gangorra, é porque em algum momento vai subir. E eu acho que a gente tá passando por um período duro de aprendizados, porque coisas incríveis vão acontecer na frente, e é por isso que eu vivo, e é essa meta que eu tenho, viver esse momento feliz, alegre, de plenitude, da mesma intensidade visceral que eu tô vivendo esse momento ruim de agora, e tá ruim mesmo, não vou romantizar, estão sendo meses muito difíceis e muito complicados pra gente, mas gera aquele comichão, deixa eu saber, né? Quanto pior fica, melhor vem. Exato. Mas o que eu queria terminar aqui esse vídeo falando é a mensagem que o Willy, do Ei Mãe Tô Vivo, lá do Instagram, falou pra gente na viagem que a gente fez pra Universal esse ano, que ele tava me contando que ele conheceu pessoas do mundo inteiro, que ele viajou o mundo já mochilando como nômade e tal. E eu virei pra ele e falei assim, e qual conclusão você chegou depois de tantos lugares e pessoas que você conheceu no mundo inteiro? E ele me falou uma frase que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou, Cris, os bons são a maioria, não são a minoria. O ser humano é bom. Óbvio que existem pessoas ruins no mundo, óbvio que existem pessoas mesquinhas no mundo, mas os bons são a maioria. Sempre vai surgir alguém no seu caminho disposto a sorrir para você, estender a mão a você, ajudar você e ser seu parceiro, a troco de nada, a troco de ser humano. E eu nunca vou esquecer essa frase dele, eu postei lá no Instagram no dia que a gente saiu do hospital, porque eu acho que esses últimos meses eles estão sendo difíceis sim, mas ao mesmo tempo eles estão mostrando pra gente como os bons são a maioria. E como a gente tem pessoas incríveis na nossa vida, e a única coisa que a gente quer depois disso tudo é ser bom para todo mundo da nossa vida, da mesma forma que estão sendo bons pra gente também. Então eu acho que é isso que a gente tem que tirar dessas situações que a gente passa. Mais uma semana está começando, Panda com Saúde, eu sou a enfermeira-chefe nesse momento, e a gente segue aqui se recuperando, reenergizando, tomando muito banho de limpeza espiritual, fazendo muita limpeza espiritual na nossa casa, porque a gente tem certeza que os próximos meses vão ser muito iluminados. Pra gente e pra vocês, certo? Certo. Obrigada por ter assistido até aqui e obrigada por todas as mensagens que vocês têm mandado lá no Instagram, principalmente, sobre esses últimos dias que a gente passou. Panda está bem e sorrindo. Exato. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.